O sacrifício final. A verdade por trás da queda dos Power Rangers. Sigma. O que você faria se o poder que um dia jurou usar para proteger o mundo se tornasse a única coisa que poderia destruir tudo o que ama? Imagine carregar esse fardo por uma década. Acordar todos os dias, sabendo que uma falha sua, um único instante de hesitação, condenou não apenas seus amigos, mas gerações futuras. Esta é a história de Alex, o Power Ranger vermelho da lendária equipe Sigma. Por 10 anos, eles acreditaram ter contido o mal. Estavam errados. O mal não apenas retornou, ele cresceu. E agora, ele não quer apenas conquistar a Terra. Quer fazer os Rangers testemunharem a destruição de tudo que construíram. Esta não é uma história sobre heróis invencíveis. É sobre cicatrizes que não fecham, sobre o preço amargo do poder e sobre uma última chance de redenção. A cidade de Ocean Bay já foi um símbolo de esperança. 10 anos atrás, era o palco de batalhas épicas entre os Power Rangers Sigma e o exército do Imperador Nihilax. A vitória custou caro. O fechamento do portal dimensional custou a vida da doutora Aris, sua mentora. Os Rangers, sem poderes e traumatizados, tentaram seguir em frente. Alex, o Ranger vermelho, carrega o peso da liderança como uma lápide. Seus olhos castanhos profundos estão sempre envoltos em sombras de cansaço e arrependimento. Hoje, veste um uniforme de segurança azul marinho, vivendo em um pequeno apartamento onde o cheiro de poeira se mistura com o arrependimento. Maya, a Ranger amarela, sobreviveu, mas a lesão na coluna a confinou a uma cadeira de rodas. Seus longos cabelos negros estão sempre presos em uma trança prática. E seus olhos âmbar guardam uma centelha de determinação sob a frustração. Ela administra um pequeno dojo, ensinando crianças com paciência que esconde um oceano de dor. Kai, o Ranger azul, transformou seu talento tecnológico em uma carreira de sucesso como engenheiro. Seus olhos azuis claros, outrora curiosos, agora estão sempre analíticos e preocupados. Jenna, a Ranger rosa, vive isolada em uma cabana na floresta. Seus cabelos ruivos, cacheados e olhos verdes endurecidos pelo desencanto com a humanidade. Tank, o Ranger preto, tornou-se bombeiro. Sua estrutura imponente e olhos castanhos escuros escondendo os gritos que ainda ecoam em sua mente. O mundo deles é de normalidade forçada. O cheiro de sal do mar de Ocean Bay se mistura com o som dos carros e o burburinho da vida cotidiana. Uma paz frágil, como uma concha fina sobre um vulcão de memórias dolorosas. A queda começou em uma noite comum. Alex fazia sua ronda monótona no shopping quando as luzes piscaram. Um tremor sutil. Então, o ar ficou pesado com um cheiro metálico e doce que ele conhecia muito bem. A energia de Nihilax. Dos alto-falantes, uma voz distorcida e familiar ecoou. Rangers, o Imperador envia suas saudações. Ele apreciou a energia que forneceram para alimentar seu renascimento. Sua vitória foi uma semente e agora a colheita começa. As telas mostraram uma imagem aérea da cidade. Do porto, uma névoa roxa e negra começou a emanar, engolindo tudo em seu caminho. As pessoas tocadas pela névoa não morriam, transformavam-se. Suas peles ficavam pálidas, olhos brilhavam com vermelho opaco e se voltavam contra seus entes queridos com violência mecânica. Alex ficou paralisado. Sua vitória anterior não passara de uma jogada estratégica. Foram usados. A reunião no antigo centro de comando foi dolorosa. O ar cheirava a mofo e derrota. Ele usou a gente, Alex sussurrou, olhando as imagens de caos. Jenna apontou para a tela. Nós protegemos eles para isso? Para se tornarem uma infestação? Tank rosnou. Precisamos dos nossos poderes de volta. Foi quando Maya apontou para seus morphers. Os dispositivos estavam escuros, cobertos por uma crosta negra e pulsante. A inteligência artificial Centrix piscou fracamente.
Os Morphers foram corrompidos. A conexão com a rede Morphing está podre. O desespero tomou conta deles. Não eram mais Rangers. Eram 5 pessoas com traumas comuns diante de um apocalipse que ajudaram a criar. Fora do centro, a cidade mergulhava no caos. Tentaram lutar com o que tinham. Treinamento, força bruta, tecnologia improvisada. Eram formigas tentando segurar uma maré. A pressão começou a dividi-los. Jenna defendia um pulso eletromagnético que mataria todos os infectados. São perdas aceitáveis, como podar uma floresta doente. Kai se opôs veementemente. São pessoas. Minha esposa, meus filhos estão lá fora. Maya, impotente em sua cadeira, assistia à discórdia com lágrimas de raiva silenciosa. E Alex, paralisado, ouvia a culpa sussurrar em seu ouvido. Você fez isso. Tudo isso é culpa sua. Foi Maya quem encontrou a resposta. Parem! Sua voz cortou o barulho. Nós estamos pensando como humanos, como vítimas. Não somos nenhum dos dois. Somos Power Rangers. Ela apontou para os Morphers corrompidos. Nihilax está usando uma versão do nosso poder contra nós. E se aceitarmos a corrupção? O silêncio foi absoluto. Uma árvore podre ainda está viva. Ela continuou. Podemos usar a dor, a raiva, a culpa, transformar tudo que nos enfraqueceu em arma. Não vamos invocar o poder, vamos deixar o poder nos invadir com todas as suas cicatrizes. Ela propunha que abraçassem seu trauma, que se tornassem uma versão distorcida de si mesmos para combater uma distorção maior. O risco era a perda total de si mesmos. O que você faria? Arriscaria sua alma por uma chance de salvar os outros? Sem opção, concordaram. Cada um colocou a mão em seu Morpher corrompido. Alex visualizou o rosto de Maya sendo ferida. Maya lembrou da agonia de saber que nunca mais andaria. Kai pensou no medo de perder sua família. Jenna, em seu desprezo pela humanidade. Tank, em todos os gritos não silenciados. A transformação foi violenta. Não foi a luz brilhante do passado. Foi uma explosão de energia negra e roxa, rachada com cores escuras. Seus trajes não eram mais lisos, eram cravejados de preto, com cores principais brilhando através das rachaduras como lava. Seus capacetes tinham chifres retorcidos, olhos vermelhos sinistros. Não eram mais os Rangers Sigma, eram os Rangers sombrios. A batalha final contra Rahzar foi brutal. O tenente de Nihilax crescera até o tamanho de um arranha-céu. Lutaram com ferocidade alimentada por dor profunda, não por glória, por expiação. Mesmo com seus novos poderes, não era suficiente. Foi quando Maya, ainda em sua cadeira, fez sua escolha. Alex, você é nosso líder. Pegue nosso poder, todo ele. Os outros Rangers canalizaram sua energia sombria para Alex. O Ranger vermelho sombrio cresceu em um gigante de escuridão rachada por luz vermelha. Um titã do arrependimento enfrentando um deus do caos. A batalha foi colossal. No final, com um grito de dor e libertação, Alex desferiu um golpe final, canalizando não apenas o poder, mas toda a culpa e sofrimento de 10 anos em um único soco que atravessou Rahzar. A névoa desapareceu. Os infectados caíram inconscientes, libertos. A cidade estava salva, mas arruinada. Os Rangers, de volta à forma humana, caíram exaustos. Seus Morphers eram agora pedaços de metal quebrado. O poder se fora para sempre. Foram recebidos como heróis, mas os olhares das pessoas carregavam medo misturado com gratidão. Tornaram-se algo assustador. Kai voltou para sua família, mas a memória do que se tornara o assombrava. Jenna, esvaziada de seu ódio, sentiu um vislumbre de sua antiga compaixão. Tank encontrou paz. Sabia agora que podia carregar seus demônios. Alex ajoelhou-se ao lado da cadeira de rodas de Maya. Ela colocou a mão sobre a dele. Você nos liderou, Alex, até o fim. O abismo entre eles não estava preenchido, mas uma ponte frágil havia sido construída. Não houve um final feliz para sempre. Houve um final verdadeiro,
Não recuperaram sua inocência ou poder brilhante. Encontraram força forjada na aceitação de sua própria escuridão. Salvaram o mundo não apesar de suas cicatrizes, mas por causa delas. Esta história nos lembra que o heroísmo raramente é sobre perfeição. É sobre se levantar quando se está quebrado. Encontrar força não na ausência de medo, mas no meio dele. Todos carregamos batalhas e falhas que acreditamos definitivas. Mas nosso passado não precisa nos definir. Pode ser a fundação sobre a qual construímos nossa redenção. Nossas cicatrizes não são sinais de fraqueza, são o mapa de que sobrevivemos. Se esta história de resiliência tocou você, deixe um poder nos comentários. Sua jornada importa. Inscreva-se e ative o sininho. Na próxima semana, a história de um piloto que encontrou uma arma Jedi e o caçador de recompensas que fará de tudo para tirá-la dele. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que mesmo na escuridão há poder. Até a próxima. Que a força e o poder esteja com vocês.